Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito desejado por quem busca independência financeira, que é viver de renda com fundos imobiliários. E viver de renda nada mais é do que você receber uma quantia mensal que cobre todas as suas despesas mensais sem a necessidade de uma fonte adicional, sem que você precise trabalhar mais para isso ou se preocupar do início ao final do mês se o seu salário será suficiente para pagar todas as suas despesas. E no caso dos fundos imobiliários, essa renda ela provém dos rendimentos distribuídos mensalmente. Mas antes de mais nada, você já sabe, se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, apertando o sininho e acionando todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que sai toda semana. E já me diga nos comentários, você já investe em fundos imobiliários? Agora, imagina receber todo mês uma determinada quantia direto na sua conta sem que você precise fazer nada mais além de administrar os seus investimentos? Olha que maravilha! E investir em fundos imobiliários é uma forma de investir em imóveis ou em créditos imobiliários de forma indireta e descomplicada. Existe um gestor que é o responsável por alocar todos os recursos adquiridos pelo fundo. Portanto, é muito mais fácil e mais prático investir em fundos imobiliários do que comprar um imóvel físico. Você não precisa se preocupar com manutenção, com o pagamento de IPTU ou com outras despesas oriundas do imóvel físico. Basicamente, os fundos imobiliários eles são fundos que investem em imóveis ou em títulos de créditos imobiliários e eles distribuem rendimentos mensalmente aos cotistas com base nos aluguéis ou nas receitas obtidas dos imóveis. Cada fundo imobiliário detém uma carteira de imóveis ou de investimentos imobiliários e esse fundo então repassa aos cotistas parte dos lucros. Por lei, os fundos imobiliários eles têm a obrigação de repassar 95% do lucro aos cotistas. Uma outra vantagem dos fundos imobiliários é que os rendimentos são isentos do pagamento de imposto de renda para pessoas físicas. E isso acaba ajudando a maximizar o retorno de quem investe em fundos imobiliários. E essa é uma vantagem muito importante para quem quer viver de renda. Mas, como qualquer outro ativo de renda variável, a desvantagem, que eu aqui não chamaria de desvantagem, mas apenas de característica, é que o valor das cotas e também o valor dos rendimentos, ele pode variar para cima ou variar para baixo. E este é um fator que precisa ser levado em conta quando nós investimos em renda variável, aqui no caso em fundos imobiliários. Antes de pensar em quanto você precisa para viver de renda, você precisa saber quais são as suas despesas mensais. Todas as despesas fixas e as despesas variáveis, como lazer, por exemplo. Primeiro, você precisa saber o quanto realmente é necessário para você viver. Por isso, utilize uma planilha para elencar todas as suas despesas, as fixas e também as variáveis. Faça uma média das suas despesas e aqui, como conselho, considere uma margem de segurança de pelo menos aí aproximadamente 10% para eventuais despesas extras. Com isso, você consegue definir uma meta de rendimento que seja ideal para você não se preocupar. Digamos que as suas despesas mensais girem em torno de R$ 5.000. Pense em considerar uma despesa de R$ 5.500 com uma sobra para eventuais despesas extras. Agora vamos lá. Então, digamos que você precise de R$ 5.500 mensais para pagar todas as suas despesas e ter aí uma pequena reserva. Hoje, fazendo uma carteira de fundos imobiliários diversificada entre os vários setores e com a queda no valor das cotas dos fundos imobiliários em virtude do aumento da taxa Selic, nós conseguimos taxas de retorno mensal de aproximadamente 0,8% ao mês. Com essa média de retorno de 0,8% ao mês em fundos imobiliários, você precisaria hoje de R$ 687.500 investidos para atingir a meta de receber R$ 5.500 mensais. É importante observar que a taxa de retorno ela pode variar dependendo da composição da sua carteira e também dependendo das condições econômicas. Agora, um ponto muito importante para se atentar é que existe inflação. E a inflação ela pode corroer
o seu poder de compra ao longo dos anos. O valor que você precisa para viver hoje será diferente do valor que você precisará para viver no ano que vem, e no outro, e no outro, e assim por diante. Mas como me proteger da inflação sem que eu perca poder de compra? Reinvestindo parte dos seus rendimentos. Mas como reinvestir parte dos meus rendimentos se o que eu recebo é exatamente o que eu preciso para viver hoje? Bem, o meu conselho é que você não pense apenas no valor que você precisa para viver de renda, mas sim que você pense em um valor um pouco maior. Por exemplo, se você precisa de R$ 5.500 para viver hoje, pense em considerar um valor de pelo menos aí uns 20% a mais, ou seja, R$ 6.600. Esse rendimento excedente você reinveste, comprando mais cotas de fundos imobiliários e assim aumentando o seu patrimônio e aumentando consequentemente os seus rendimentos. Com isso, você consegue se proteger da inflação e não perde poder de compra ao longo dos anos. Assim, ao invés de ter um patrimônio de R$ 687.500 investidos hoje para receber R$ 5.500 mensais, você precisaria ter um patrimônio de R$ 825.000 para receber R$ 6.600 e reinvestir o excedente, o que passar de R$ 5.500 mensais. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro todo para investir de uma vez, professor. Sim, mas pense da seguinte forma: você precisa começar aos poucos. Você vai comprando cotas de fundos imobiliários, você vai acumulando patrimônio, recebendo dividendos, reinvestindo esses dividendos, pegando parte do seu salário e comprando mais cotas de fundos imobiliários. Aos poucos você vai aumentando a sua capacidade de fluxo de caixa e aos poucos, esse aumento no fluxo de caixa vai começar a permitir que você pague as despesas da sua casa. Comece devagar e entenda que no início os rendimentos recebidos eles são pequenos, eles praticamente não são suficientes para pagar nenhuma despesa, mas aos poucos esses rendimentos eles vão aumentando, permitindo a você começar a pagar as despesas até um ponto em que eles vão pagar totalmente as despesas mensais que você tem. É um processo longo, porque a grande maioria das pessoas não tem um montante grande de dinheiro para investir tudo de uma vez. E mesmo quem tem um montante grande para investir de uma única vez, precisa fazer o reinvestimento de ao menos uma parte dos rendimentos para poder se proteger da inflação. Agora, é muito importante que você diversifique a sua carteira de fundos imobiliários em diferentes setores: logística, shoppings, lajes corporativas, FIIs de papel, etc. Isso ajuda a reduzir os riscos e também a dar mais resiliência para a sua carteira em períodos de crise econômica. Nós sabemos que os setores, eles se comportam de forma diferente nas crises econômicas. Existem aqueles setores que sofrem mais, aqueles setores que vão sofrer menos, existem setores que até se valorizam dependendo do tipo de crise. Portanto, sempre diversifique os seus fundos. Nunca coloque todo o seu dinheiro em apenas um único fundo ou em pouquíssimos fundos imobiliários. Então, qual é a quantidade ideal de fundos imobiliários para que eu tenha na minha carteira? Depende da sua estratégia. Alguns se sentem bem com 5 fundos imobiliários, outros precisam de 15 ou 20 fundos imobiliários ou até mais fundos imobiliários. Eu, particularmente, tenho 15 fundos imobiliários na minha carteira. E eu acho que esse número ainda é tranquilo para que eu possa administrá-los. Na hora de montar uma carteira de fundos imobiliários, é extremamente importante priorizar os FIIs com histórico de distribuição de dividendos consistente e de boa ocupação dos imóveis. Aqui falando dos fundos de tijolo, que são os fundos que investem em imóveis físicos para lucrar com os aluguéis. Também aconselho a investir em fundos que tenham pelo menos 5 anos de existência. Isso nos dá uma trajetória pouco maior para podermos avaliar se os rendimentos são consistentes, se o fundo tem ocupação dos imóveis em alta ou se essa ocupação é baixa, se ao longo do tempo esse fundo teve ou não problemas para alocar os seus imóveis. Os fundos de lajes corporativas e os de shoppings, por exemplo, eles podem ter mais oscilação de rendimentos em tempos de crise, como, por exemplo, durante a pandemia de coronavírus. Enquanto que os FIIs de papel e os FIIs de logística, eles acabam têm uma tendência de serem mais lucrativos. O fato de os fundos imobiliários serem ativos de renda variável faz com que o valor das suas cotas oscilem para cima ou para baixo.
E isso significa que o investidor precisa ter um perfil que aceite essas variações. Caso contrário, é melhor investir em renda fixa, cuja volatilidade é praticamente zero. Uma outra característica dos fundos imobiliários é que os imóveis do fundo podem ficar desocupados, ou pode ocorrer uma crise que vai afetar os pagamentos dos aluguéis desses fundos. E isso pode fazer com que os rendimentos deles diminuam. É preciso estar ciente desses riscos para não sofrer caso eles ocorram. O ideal é que você tenha uma reserva de emergência para não depender exclusivamente dos rendimentos dos fundos imobiliários. Em momentos de crise em que os rendimentos dos fundos imobiliários possam ficar muito reduzidos, essa reserva de emergência vai te ajudar a manter o seu poder de compra. Aquela ideia que eu coloquei de considerar um valor a mais de pelo menos 20% nos rendimentos para reinvestir esse percentual pode ser a sua reserva de emergência. Claro, desde que você tenha reinvestido o excedente todos os meses. Além disso, o reinvestimento de parte dos rendimentos pode acelerar muito o crescimento do seu patrimônio, criando uma espécie de juros compostos nos fundos imobiliários. Ao reinvestir uma parte do que você recebe, você aumenta a quantidade de cotas e, consequentemente, aumenta os rendimentos mensais. E isso se torna uma bola de neve que só tende a aumentar mês a mês. Por exemplo, se você recebe R$ 1.000 por mês em rendimentos hoje e você tem um prazo X para que os rendimentos dos fundos possam cobrir todas as suas despesas, se você reinvestir parte desses R$ 1.000 que você recebe mensalmente, você irá diminuir o tempo necessário para atingir o momento que você quer e assim poder viver confortavelmente de renda passiva. Agora vamos resumir os pontos que nós vimos hoje. Viver de renda com FIIs é uma realidade possível para quem planeja e investe com consciência. Ter uma reserva de emergência é muito importante para te proteger em momentos de crise. A sua renda passiva ela precisa ser maior do que a sua necessidade para que você reinvista o excedente e se proteja da inflação. É preciso montar uma diversificação de ativos para que você não fique exposto a apenas um ou a poucos setores. Isso pode te ajudar a manter uma regularidade de rendimentos em momentos de crise. E lembre-se de que é um processo gradual e que exige disciplina para acumular o capital necessário e lidar com a volatilidade dos ativos. Olha, se você sonha em viver de renda, saiba que isso sim é possível com os fundos imobiliários. Agora, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também gostaria de viver de renda, com quem também gostaria de começar a investir. E já me diga nos comentários, você quer viver de renda com fundos imobiliários? Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.